mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós temos que entender que nem todos crerão naquilo que pregamos, ensinamos e falamos. Podem reconhecer a autoridade, podem admirar pelo que nós fazemos, podem admirar pela maneira como nós fazemos com autoridade. Mas crerão? Nem todos crerão. Mas nem por isso a gente deve desistir. Devemos seguir na jornada, indo por este mundo, vivendo a nossa vida, vivendo as relações segundo os valores do reino de Deus, pregando, ensinando, falando, mostrando, revelando a glória de Deus. É isso que a gente precisa aprender e entender. Por isso, quando a gente lê lá em Marcos 6, do versículo 6 ao 11 diz assim: admirava-se da incredulidade deles. Jesus falando sobre justamente as pessoas que lhes eram próximas, ou seja, aqueles com quem ele havia crescido e o conhecia. Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando, chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. E se em algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés, em testemunho contra eles. Este é o nosso papel: pregar, anunciar, ensinar, viver o reino de Deus, falar do reino de Deus, da salvação, da reconciliação, do perdão dos pecados, da vida eterna. Nós somos chamados para viver, fazer isso. Muitos irão crer, outros nem tanto, talvez muito mais os que não crerão do que aqueles que crerão, daqueles que entenderão e buscarão a vontade de Deus. A gente precisa ter esse entendimento e compreender que é uma questão de testemunho, de falar, de pregar, de anunciar, e a gente precisa fazer isso, seguindo a nossa vida, seguindo as relações, não medindo pelas pessoas se recebem ou não. Em todos os lugares devemos tratar todas as pessoas de todas as maneiras. E se não receberem, tem problema? Não. Devemos simplesmente, como diz, é um ditado antigo, uma forma antiga, de sacudir o pó, de maneira que a gente não carregue nada, ou seja, temos a certeza de que fizemos o que precisávamos ter feito dentro da vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. Somos chamados para isso. Viver o reino de Deus, anunciar o reino de Deus, mostrar os valores eternos, viver segundo os valores eternos e, principalmente, devemos seguir a jornada, ensinando, falando, pregando, mas não desistindo por causa da atitude das pessoas. Porque nós não vivemos por causa das atitudes das pessoas. Vivemos sim por causa da vontade de Deus. E é isso que a gente precisa entender. Pregar o reino de Deus, anunciar o reino de Deus, viver o reino de Deus na terra, glorificando o Senhor, glorificando o seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.